Olá pessoal, essa aqui é a minha mensagem de Páscoa para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre um texto do Evangelho de João, que eu gosto muito, que é o capítulo 20 do Evangelho de João, que narra a ressurreição de Jesus. Segundo o texto, os discípulos vão até o túmulo onde Jesus tinha sido sepultado, e lá encontram anjos que dizem que ele ressuscitou, e eles saem de lá assustados e se perguntando se aquilo era verdade ou não. Mas lá no túmulo permanece uma mulher, que é Maria Madalena, e ela permanece chorando. E a gente precisa conhecer um pouquinho sobre essa mulher para entender por que ela está lá chorando. Maria Madalena teve uma vida muito difícil. Magdala, de onde ela vem, era uma região no Império Romano muito oprimida, tanto pelas pressões imperiais, econômicas, sociais, como também religiosas, né? Você tem no Templo de Jesus, na época de Jesus, um templo em Jerusalém que controla o monopólio do acesso a Deus. Então, na lógica dos fariseus, dos escribas daquele momento, que eram os especialistas da religião, os teólogos da época, Deus lidava com as pessoas numa lógica de meritocracia, né? Como Deus é santo, então somente os santos chegavam diante dele e os pecadores não poderiam se aproximar nunca. E essa mulher, Maria de Magdala, ela é considerada pelos fariseus como uma pecadora. Mas ela se encontra com Jesus e isso muda a vida dela drasticamente. Ela tem um sentido para a sua existência, ela começa a aprender de Jesus, a ouvir a sua fala sobre o reino de Deus, que é um reino aberto para todos e todas, e ela vai se deixando contagiar por essa alegria de servir e de seguir o Mestre, de aprender dele essas palavras de vida. Mas vem a Sexta-feira da Paixão, Jesus é preso pelo Império Romano, ele é condenado à morte, morte na crucificação, e sábado passa, e o domingo passa, e o mundo de Maria desabou. Né? E a gente está diante então desse texto, dessa narrativa, na qual ela está diante de um túmulo, e ela não consegue nem ouvir as palavras de boa nova dos anjos, porque ela está tão triste, tão angustiada, que essa angústia, essa tristeza impedem que ela veja além. E muitas vezes isso acontece com a gente também, não é isso? Às vezes a tristeza que a gente passa, os sofrimentos que a gente enfrenta, acabam cegando a gente para uma percepção de que Deus está presente. Porque o que acontece na narrativa é o seguinte: Maria está chorando e aí chega Jesus perto dela, mas ela não conhece que é Jesus, não reconhece. Acha que é o jardineiro do local. E ela pergunta ao jardineiro, né, a Jesus, onde está o corpo? Né, eu queria levar o corpo daqui. Ela está tão angustiada e tão triste que ela quer levar dali um corpo sepultado há 3 dias. E aí Jesus, segundo o texto, olha para Maria e a chama pelo nome. Ele diz Maria. E é interessante porque o Evangelho sempre a chama Maria Madalena. E aí lembrando do passado dela de Magdala. Mas Jesus interrompe esse ciclo e fala apenas Maria, porque na lógica de Jesus há a possibilidade de recomeços, há a possibilidade de uma ressurreição, inclusive na própria vida, na própria biografia. E aí Jesus diz para ela apenas Maria. E ela diz Senhor e Mestre, ela reconhece Jesus. E o que eu queria dizer então com isso, nessa Páscoa, é que você se lembre sempre que, independente dos sofrimentos, das tristezas, das dificuldades do dia a dia, das crises que surgem, Jesus está conosco sempre. E embora as lágrimas nem sempre nos deixem perceber que Ele está com a gente, creia que Ele chama o nosso nome. Ele nos conhece, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe o que enfrentamos. Deus é companheiro da jornada e não é o nosso inimigo. Ao contrário, Deus está sempre com os olhos atentos de papai e de mamãe, cuidando de nós. Então que nessa Páscoa você seja ricamente abençoado juntamente com sua família e que os seus sonhos sejam ressuscitados, os seus projetos sejam ressuscitados e que você perceba a presença de Deus junto com você, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente.